Shalom, Haverim, sejam bem-vindos a mais um vídeo comentando sobre a Parashá da semana, hoje com a Parashá Tetzaveh. A Parashá da semana passada se concentrou em diversos aspectos externos da construção do Mishkan, o tabernáculo sagrado que servia como um símbolo permanente da habitação do Criador no meio do povo de Israel. Já a nossa Parashá Tetzaveh descreve a fabricação dos utensílios internos e dá uma ênfase especial às vestes sacerdotais, que, segundo a Torá, eram roupas que foram fabricadas para trazer a glória e o esplendor. Se forno, o grande rabino Ovadia ben Yaakov de Roma expõe que essas vestimentas eram usadas para glorificar a Hashem. Assim, uma das funções do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, é trazer a glória e o esplendor do Criador ao nosso mundo físico. Mas, na verdade, essa não é uma função apenas do Kohen, ou seja, do sacerdote. Esse também é o papel de todo judeu, trazer a glória de Hashem a esse mundo através das nossas mitzvot, ou seja, do cumprimento dos mandamentos divinos. Nós devemos imitar as suas ações, internalizar os seus valores e incorporar a divindade em nossa conduta diária, seja nos negócios, na interação com outras pessoas e não somente em nosso círculo religioso. Por isso, é muito importante nós sempre estarmos atentos à lição de que cada ação nossa é uma oportunidade para trazer a glória ao nome divino e devemos sempre estar à altura dessa ocasião. Mas voltando às vestes sacerdotais, a Torá diz o seguinte: depois disso, tu farás se aproximar de ti o teu irmão Aharon e os seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Aharon, Nadav e Avihu, Elazar e Itamar, filhos de Aharon. E farás vestes sagradas a Aharon, teu irmão, para a glória e esplendor. Uma coisa aqui nos chama a atenção. Depois de tudo que Moshe Rabbeinu fez pelo povo judeu, por que Hashem escolheu Aharon e seus filhos e não Moshe para receberem a honra de serem os Kohanim, os sacerdotes, ou seja, os representantes espirituais do povo de Israel para sempre? Por que Hashem não escolheu o próprio Moshe e seus filhos? Segundo a Torá, quando Hashem pediu a Moshe que assumisse a liderança da nação judaica, Moshe não só se recusou, como deu todo tipo de desculpas. Isso lá na primeira porção do livro de Shemot, ou Êxodo em português. A Torá relata o seguinte: então disse Moshe a Hashem, por favor, meu senhor, eu não sou um homem eloquente, nem desde ontem e nem desde anteontem, nem desde a primeira vez que o Senhor falou com o seu servo. Eu sou pesado de boca e pesado de língua. E Hashem lhe respondeu: quem é que faz a boca do homem? Não sou eu, Hashem? Então agora vá, eu estarei com a tua boca e te ensinarei o que deves dizer. Mas o que Moshe fez? Ele continuou se esquivando da tarefa que Hashem estava lhe dando, talvez por causa da sua experiência nada agradável antes de fugir do Egito, quando ele, para defender um de seus irmãos hebreus, acabou matando um soldado egípcio e, logo depois, se deparou com a ingratidão e a rejeição de seus irmãos à sua liderança. Moshe objetou dizendo: por favor, meu senhor, faça isso pela mão de qualquer outro a quem tu enviar. A Torá diz que Hashem ficou irado com Moshe por causa da sua recusa e, na sua ira, Hashem nomeou seu irmão Aharon como seu intérprete. Ou seja, Moshe transmitiria ao seu irmão Aharon as diretrizes de Hashem e Aharon é quem falaria diretamente com o faraó. O Rabino Yehoshua ben Karha, analisando essa troca de Moshe por Aharon, ensinou que toda vez que a Torá expressa a ira de Hashem, há uma punição que recai sobre a pessoa com quem ele ficou irado. Mas nenhuma punição é mencionada naquela ocasião. Rabi Yossi, o Galileu, explica que a punição é mencionada na resposta de Hashem. Aí vem Aharon, o levita, seu irmão. Eu sei que ele com certeza falará. Aharon estava destinado a ser um simples levita e Moshe
seria o patriarca dos Kohanim. Mas por causa da sua resistência em aceitar a tarefa divina, Aharon, o levita, foi elevado a Kohen em seu lugar. Segundo os nossos sábios, a punição de Hashem é sempre midá keneged midá, ou seja, medida por medida. A punição dele sempre corresponde diretamente à ofensa. Por que então, ao se recusar a falar diretamente ao faraó, Moshe perdeu o mérito de servir como primeiro Kohen Gadol, ou seja, o primeiro sumo sacerdote do povo de Israel? O Rabbeinu Nissim de Gerona, na Espanha, famoso por seu comentário talmúdico, explica que na missão de Hashem de se revelar aos judeus, aos egípcios e ao próprio faraó, ele se esforçou para que cada detalhe de cada aspecto da redenção judaica expressasse o fato de que Hashem sozinho é a força que controla todas as coisas, sejam elas naturais ou sobrenaturais. E que o problema da eloquência de Moshe era exatamente algo que expressaria isso. Ou seja, se Hashem tivesse optado por enviar um orador eloquente e persuasivo para falar com o faraó, alguém poderia alegar que os judeus e o próprio faraó foram simplesmente seduzidos pelas palavras de um orador poderoso e que esse líder era o verdadeiro libertador dos judeus. Ou seja, Hashem realmente queria Moshe, que tinha certa forma de fala prejudicada, para que ele servisse como o agente da libertação do povo de Israel. Dessa forma, todos só poderiam chegar a uma conclusão: que uma grande e poderosa força estava realmente por trás de todos os eventos. Ninguém menos do que o próprio Criador do universo. Assim, a recusa de Moshe em dirigir-se diretamente ao faraó, o que traria grande honra e esplendor ao nome divino, indicou uma falta de percepção de Moshe para assumir essa responsabilidade. E por isso, Moshe, ao não se mostrar disposto a honrar a Hashem, servindo-o como seu porta-voz, foi punido com a perda de uma vida inteira de glorificação do nome divino, de um legado que perpetuaria sua linhagem como a linhagem sacerdotal. Algo muito semelhante é dito no Salmo 110, que diz o seguinte: Hashem fez um juramento e não se arrependerá. Tu serás Kohen para sempre por causa de Malquitzedek. Para quem não lembra, Malquitzedek, ou Melquisedeque em português, foi um rei justo que saiu ao encontro do patriarca Abraham em busca de seu povo que havia sido capturado na Batalha dos Reis. Nosso pai Abraham ficou sabendo que o seu sobrinho Ló havia sido capturado e feito escravo, então ele saiu para buscá-lo de volta. Além de ter vencido o rei Kedorlaomer, ele trouxe não só o seu sobrinho de volta, como também muitas outras pessoas que haviam sido capturadas pelo rei e muitos despojos de guerra. Melquisedeque, além de ser rei, era um Kohen. E como eu disse na Parashat Itró, o Kohen era literalmente alguém que atuava como um representante espiritual de seu povo, e não necessariamente um sacerdote estritamente falando. E nesse caso, ele veio até Abraham e lhe pediu o direito de levar o seu povo de volta. Mas por que Hashem está fazendo um juramento aqui com base na história de Melquisedeque? E a respeito de quem ele fez esse juramento? O Talmud, no Tratado de Nedarim 32b, parágrafo 7, comenta o seguinte sobre o encontro de Abraham com o rei de Salém no estilo do Midrash. É como foi ensinado: e abençoou-o, no caso Melquisedeque, e disse: abençoado seja Avram, do El Elyon, Criador do céu e da terra, e abençoado seja o El Elyon. Então, Abraham disse a ele: quem é que coloca a bênção do servo antes da bênção do seu mestre? Ou seja, é como se ele tivesse dito: você deveria ter abençoado a Hashem primeiro e não a mim. Então continua o Midrash: naquele exato momento, Hakadosh Baruch Hu, o santo, bendito seja ele, deu o sacerdócio a Abraham. Como está escrito: Hashem disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos
por escabelo dos teus pés. E na sequência está escrito: Hashem fez um juramento e não se arrependerá. Tu serás Kohen para sempre por causa de Malkit-Sedek. Há um problema aqui com as traduções em português, que traduzem essa frase como segundo a ordem de Melquisedeque, como se houvesse uma ordem, uma casta sacerdotal de Melquisedeque. No hebraico, nós lemos o seguinte: Al-Divarti Malkit-Sedek, ou seja, literalmente, por causa das palavras de Malkit-Sedek. E o significado no Midrash é explicado da seguinte maneira: devido às palavras, no caso impróprias, de Malkit-Sedek, o sacerdócio foi transmitido a Abraham para sempre. Ou seja, assim como Moshe Rabbeinu, Melquisedeque perdeu a oportunidade de trazer uma glória, uma honra ao nome divino, e por isso o direito sacerdotal, o direito de representante divino foi passado aos descendentes de Abraham para sempre. Segundo os nossos sábios, apesar de o Salmo 110 poder ser aplicado diretamente ao próprio Abraham Avinu, ao rei Davi ou ao seu filho Salomão, ele com certeza é melhor aplicado ao grande rei Mashiach. O Midrash Tehillim diz o seguinte: Rabi Yudan disse em nome do rabino Hananiah: no futuro, quando Hakadosh Baruch Hu, o santo, bendito seja ele, fizer assentar o rei Mashiach à sua direita, como foi dito, disse Hashem ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, e fizer assentar à sua esquerda o patriarca Abraham, o rosto de Abraham ficará pálido, e ele dirá a Hashem: como pode o filho de meu filho estar assentado à sua direita e eu à sua esquerda? Então Hakadosh Baruch Hu, o santo, bendito seja ele, consolará a Abraham dizendo: o filho de seu filho está à minha direita, mas eu, de certa maneira, estou à sua direita. Como está escrito: Hashem está à sua direita. O rabino Shaul de Tarsis, também interpretando o Salmo 110 em referência ao Mashiach, escreveu algo muito interessante em sua carta de exortação. Portanto, se o cumprimento de todas as coisas viesse por meio do sacerdócio dos Leviim, ou seja, dos levitas, sob o qual o povo recebeu a Torá, por que então haveria necessidade de que surgisse outro Kohen do qual está escrito: por causa das palavras de Malkit-Sedek, e não por meio de Aharon? Portanto, quando se muda o sacerdócio, a lei também muda. Aqui, vale a gente ressaltar que a lei que muda não é a Torá, mas a lei que rege o sacerdócio. Por isso ele continua dizendo o seguinte: pois o Kohen do qual estamos nos referindo pertence a outra tribo cujos membros nunca serviram no altar como Kohanim, ou seja, como sacerdote. E de fato, como todos sabem, o nosso Adon, o nosso soberano, nesse caso ele está se referindo ao Rabbeinu Yehoshua de Natzrat, veio da tribo de Yehudá, da tribo de Judá, e Moshe nunca mencionou que dessa tribo viria um sacerdote. E tudo fica ainda mais claro quando surge outro Kohen semelhante a Malkit-Sedek, o qual se tornou Kohen não por uma exigência legal ou humana, mas pelo poder de uma vida indestrutível. Por isso, a respeito dele foi dito: tu serás Kohen para sempre por causa de Malkit-Sedek. Ou seja, Rav Shaul compara a posição do Mashiach e Yehoshua à majestade do Kohen Gadol, e por isso ele diz no início da sua carta: ele é o esplendor da sua glória. O Zohar, o livro do esplendor, trabalho fundamental da literatura cabalista e do misticismo judaico, diz o seguinte: no paraíso há um salão conhecido como o Salão do Aflito, onde o Mashiach entra para visitar todas as enfermidades, dores e sofrimentos de Israel e os convoca para que caiam sobre si mesmo. Então, todos os castigos recaem sobre ele. E se ele não trouxesse esse alívio a Israel e não tomasse os seus sofrimentos sobre si, ninguém poderia suportar os sofrimentos que Israel teria que passar por terem descumprido a Torá.
Porque está escrito: certamente as nossas enfermidades ele suportou e as nossas dores carregou sobre si. Enquanto os filhos de Israel habitavam na Terra Santa, eles afastavam todas as aflições e sofrimentos pelo serviço do santuário e pelos sacrifícios. Mas agora é o Mashiach quem os está afastando. O que o Zohar está nos dizendo é uma coisa extraordinária, que mesmo que atualmente nós estejamos exilados, sem o templo sagrado, sem os sacrifícios, sem o esplendor e a glória do Kohen, do sacerdote da linhagem de Aharon, Hashem tem sido misericordioso conosco e tem nos perdoado e nos livrado dos sofrimentos e dos castigos que merecíamos pelos méritos do nosso grande rei Mashiach, Yehoshua de Nazaret. Ele nos deu um Kohen, um representante espiritual que se compadece de todos nós. Isso foi exatamente o que o rabino Shaul de Tarsis escreveu em sua carta de exortação. Mas o Mashiach, tendo se tornado como um Kohen Gadol para o bem futuro, entrou no tabernáculo que é maior e mais perfeito do que o primeiro, no caso, do que o primeiro tabernáculo, pois não foi feito por mãos humanas, isto é, não foi construído em edifícios como estes, e também não com sangue de bodes e novilhos, mas uma única vez ele entrou no santuário por meio de seu próprio sangue, tendo assegurado para nós uma redenção permanente. Baruch Hashem, bendito seja Hashem, e bendito seja o nome e os méritos do nosso sagrado Mashiach Yehoshua de Nazaret por isso. Que possamos sempre estar atentos às oportunidades que nos são apresentadas para santificar e honrar o nome divino. Que possamos cumprir o nosso propósito no mundo e, em breve, presenciarmos o retorno glorioso do nosso grande rei Mashiach Yehoshua de Nazaret. Shabbat Shalom a todos.